Olá a todos, começando aqui mais um Eu Tenho Direito, programa dedicado ao debate, à discussão do trabalho do departamento jurídico aqui do Sindibancário e escritórios conveniados. Hoje um tema importantíssimo, 10 anos da lei da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Estou aqui cercado de convidados, convidadas especialíssimos, já darei o nome de todos eles, mas antes, inscreva-se no canal. Dê o like, comente aí o que você está achando. Beleza? Vamos lá então. Aqui ao meu lado, nossa prata da casa, diretora aqui do Sindibancários do Departamento Jurídico, Simoni Medeiros. Olá, Simoni, tudo bem? Olá, boa tarde a todos, todas. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Vamos ter uma boa discussão hoje. Com certeza, com certeza. Do outro lado da mesa, Cláudio Madruga Rodrigues, bancário do Itaú, e vai ser o nosso case aqui, falaremos muito. E aí, Madruga? Tudo bem, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Isso aí. E também do outro lado da mesa, Aline Portanova, nossa advogada aqui, doutora que vai nos prestar diversos esclarecimentos, especialista em previdência social, aqui também conveniada ao Sindicato dos Bancários e trabalha e está à frente da Aline Portanova Advocacia. Olá, Aline, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos, todas. Obrigada pelo convite. Tá certo, tá certo. Bom, doutora, a primeira pergunta não poderia deixar de ser, vai para a senhora. Vamos falar um pouco dessa lei complementar número 142, 8 de maio de 2013, maio de 2013, fazendo 10 anos, hein? Veio em excelente momento esse nosso podcast. Uma matéria aqui do site Jus Brasil, de 2015, aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, o nosso assunto aqui. Um benefício aprovado pela Lei Complementar número 142, 8 de maio de 2013, que incluiu novas regras relacionadas à redução do tempo de contribuição para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Dito isso, Aline, como é que que tu fizesse um resuminho para a gente da aposentadoria das pessoas que não possuem deficiência, né? Ou pelo menos aquilo que a gente diz que as pessoas não possuem deficiência, e em relação a pelo tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Então, eu sempre gosto de dizer que todos nós temos deficiências. Então, não existe uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência, né? Então, e o que existe é uma graduação dessa deficiência, né? Então, eu também gosto de sempre falar, por exemplo, eu sou deficiente visual, né? Eu uso óculos. Também, então. Tu também é deficiente visual e tu também é deficiente visual. Mas a gente não é deficiente visual ao ponto de ser tratado de uma forma diferente ou não ter uma capacidade, né? Diferente de uma pessoa que tem uma visão de um olho só, né? Então, ela tem mais dificuldade do que nós, né? Então, a gente tem uma deficiência, mas não num grau em que isso seja enquadrado em alguma aposentadoria, por exemplo, né? Que a aposentadoria é um ponto, né? É um dos direitos da pessoa com deficiência. Uhum. Então, a diferença entre tu ter um grau maior, um grau menor e um grau suficiente ou não que te dê algum direito em relação àquela deficiência que tu tem. Uhum. E assim, por exemplo, eu sou um bancário lá do Itaú, sou colega do Madruga. Daí eu não tenho, senso comum a gente diz, eu não tenho nenhuma deficiência. Como é que é a regra da aposentadoria por tempo de contribuição para mim e como é que é para o Madruga, que a gente já vai chegar nele? Então, é importante dizer que a aposentadoria, a Lei Complementar 142 de 2013, ela veio por uma emenda constitucional pela Convenção de Nova York, que foi um acordo que o Brasil firmou. Então, ela veio por uma emenda constitucional, por isso que ela tem uma lei complementar, né? Ela veio depois da Constituição. E aí, com ela, vieram... em maio foi promulgada a lei que instituiu a aposentadoria da pessoa com deficiência, e só em dezembro do mesmo ano é que veio o regulamento dessa legislação, tá? Então, ela se inicia só a partir de 2013 que se tem esse tipo de aposentadoria dentro do Sistema Nacional de Seguridade Social. E ela tem um tempo especial, né? Então,
uma pessoa... O que é o tempo especial? O tempo especial é para as pessoas que não são enquadradas como deficiente, por exemplo, né? Um dia vale um dia. Né? Para as pessoas que têm um enquadramento em deficiência ou também numa especialidade que trabalha em situação insalubre, que também é uma aposentadoria especial e que também é uma aposentadoria por tempo de contribuição, um dia vale mais que um dia. Sim. Né? Trabalho na mineração, por exemplo. Trabalho na mineração. Um dia vale 1,4, por exemplo, né? Para homem e 1,2 para mulher. Né? E na aposentadoria por deficiência, um dia vai valer mais que um dia, a depender do grau de deficiência que a pessoa tem e se a deficiência dela leva a ela ter esse direito, a ser enquadrada dentro de um grau. Então, essa é uma diferença básica, é no tempo de contribuição, tá? O tempo de contribuição, ele é diminuído a critério do grau da deficiência ou do reconhecimento dessa deficiência, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, essa aposentadoria, ela não incidia fator previdenciário antes de 2019, não incidia, e ela não veio contemplada na reforma de 2019. Então, essa aposentadoria, esse tipo de aposentadoria, ela não sofre as regras de transição e nem as alterações da reforma trabalhista. Não, da deforma previdenciária. Ah, sim, da Previdência. Exatamente. Confundindo tudo. Certo. Madruga, o que aconteceu na tua história que tu acabou virando um case aqui para o nosso programa? Então, em 2012, eu comecei com problemas em ombros, cotovelos e punhos, né? Aí comecei a tratar, fazer fisioterapia. Daí, em 2014, tive problema sério nos 2 punhos. Aí fiz a cirurgia do túnel do carpo. Melhorou um pouco. Aí depois, 2016, eu operei a epicondilite de um cotovelo, 2017 do outro. E sempre tomando medicação, fazendo fisioterapia. Chegou num ponto que eu não tinha mais o que fazer, porque estourou ombro também. Aí o ombro, difícil de operar, deu calcificação, aí deu encurtamento de tendão. E assim foi. Aí eu estava no INSS. Afastado do banco, né? Eu fiquei afastado. Aí aconteceu o quê? Eu fui fazer uma perícia logo depois da cirurgia de um cotovelo. Eles me deram alta. Depois eu fui ver o porquê da alta. Porque eu tinha renovado a carteira de motorista. Embora eu tivesse em tratamento. O que eu fiz, então? Eu não tinha como voltar a trabalhar. Entrei com uma ação para restabelecer meu benefício. Daí demorou um tempo. Fui fazer a perícia judicial. O médico perito da Justiça disse que eu teria... não a condição de voltar para o benefício. Eu tinha feito tudo o que eu podia fazer para melhorar e não melhorei. Ele me considerou como deficiente, né? É irreversibilidade. É a irreversibilidade do meu dano. Sim, não vai voltar mais não vai voltar mais do que era. Daí eu voltei a trabalhar, já estava há 35 anos trabalhando. Então deu o prazo, fui encaminhar esse tipo de aposentadoria especial. Fui para... Aí, no caso, a documentação, eu acho que é normal o tempo de comprovar a documentação, de tempo de serviço. Tem que ter tempo de contribuição. Isso. Encaminhei tudo. Aconteceram 2 coisas a mais, que era uma perícia médica e uma perícia ou uma entrevista com assistente social. Chegando no médico, por exemplo, é bem diferente essa perícia médica do que uma perícia para pegar um auxílio. Foi demorada, demorou acho que mais de uma hora. Fui extremamente examinado, ele olhou todos os exames e ele me falou: eu vou te fazer um questionário, que é desse questionário que decide se tu tem deficiência ou não. As perguntas são assim as mais aleatórias possíveis, sabe? Vai desde assim, se tu consegue... Como é que tu vai no supermercado? Como é que tu chega em casa? Quem é que carrega a sacola? Tu pode carregar a sacola?
Tu pode tomar banho, tu não pode tomar banho sozinho. Saber teus hábitos de vida. Assim. Hábitos de vida. Me perguntou o que prejudicava essa minha deficiência, no caso, porque eu tenho, além de eu ter o encurtamento no ombro, eu tenho dor crônica também. Eu tenho dor 25 horas por dia. Entendeu? Aí eu disse, não, eu faço fisioterapia, tomo medicamento e sigo a vida, né? Um detalhe assim também, ele frisou para mim que era um direito meu que eu estava lá fazendo. Então ele me deixou bem à vontade mesmo, né? De contar detalhes. Ele assim, tu consegue pegar ônibus? Disse, olha, eu não ando de ônibus, mas se eu for pegar ônibus, ficar muito tempo com o braço para cima, eu não vou conseguir. E eu falei também, minha família gosta de remar na beira da praia, de fazer stand-up. Eu não posso remar, eu não posso nadar. Eu entro na água, mergulho e saio. E eu sei nadar, porque eu não tenho movimento nos braços. Aí depois eu fui para assistente social. Demorou 1 ano esse processo, acho que em função da pandemia. Na assistente social foi a mesma coisa. Aí eu falei, não, eu até me orientei com um advogado. E ela assim, não, sim, tá certo o que tu fez, mas é um direito teu. A gente está aqui para tu exercer o teu direito. Aí depois demorou, eu acho que foi mais uns 3 ou 4 meses. Aí concederam a aposentadoria. No fim, essa deficiência não era de todo o meu período de contribuição, né? Não foi dos 35 anos, mas ainda assim saiu tranquilamente a aposentadoria. E esse ano inteiro que eu fiquei esperando, o INSS pagou o retroativo, então já estou aposentado desde 2019. E para adquirir esse problema, né, teve a ver com o trabalho que tu exercia no banco? Sim, às vezes que eu fui afastado foi por acidente de trabalho. Porque aonde é que eu ia adquirir síndrome do túnel do carpo? 35 anos de janela, tá aí. Deixam consequências, né? Epicondilite da onde? Eu não jogo tênis. Diz que é doença de tenista, né? Também uso óculos, eu não tenho... É, de bancária, né? Entendeu? Sim. A Simone já vai separando algumas perguntas que ela recebeu dos colegas, mas antes eu queria fazer mais uma pergunta para a doutora. Nesse caso do Madruga, né, que a gente tem aqui na mesa, a gente está falando bastante também do caso dele, não só, claro, mas usa para ilustrar. Por exemplo, questão de idade e tempo de contribuição. Como é que foi com ele e como é que seria com ele mesmo se ele não tivesse estes problemas? Eu só posso voltar ao início do programa. À vontade. Ao início do programa, quando tu leu a lei. Sim. Quando tu leu a lei, tu leu... Só no microfone, tá. por favor. Isso. Quando tu leu a lei, tu falou, a interação com diversas barreiras impossibilitem que a pessoa participe de forma plena e efetiva na sociedade em iguais condições com as demais pessoas que não possuem tal impedimento. O que o Madruga falou para nós agora é o que eu chamo de trazer para o concreto o que está na lei. E aí, né, a questão tem a questão daí do estereótipo, né, do preconceito da pessoa. Então, aí a gente está ouvindo ele falar e está pensando, tá, mas o que tem que ver que a família dele vai remar e ele não vai? Porque existe lá um quesito que se chama socialização. Porque a deficiência, ela é aferida, digamos assim, ela é identificada quando tu observa quais as barreiras que tu tem que tu não consegue fazer aquilo ali. Então, ele tem uma barreira que é do funcionamento do corpo dele, ele tem uma função corporal que dá uma barreira que ele não consegue se socializar como toda a família dele. Então, ele tem uma deficiência. Né? Então, quando ele está trabalhando... E o importante, né, ele adquiriu essa deficiência no exercício da profissão dele. Mas não necessariamente ele precisaria estar trabalhando, né?
Casualmente, então, esse é um ponto nosso, né? Esse estudo que a gente desenvolveu e que a gente está desenvolvendo e que a gente veio descobrindo, assim, a cada caso a gente vai estudando e descobrindo e desvendando esse direito, né? Que é o direito do melhor benefício, no fim e ao cabo. A gente busca para onde a gente trabalha, que no caso aqui, né, os bancários, qual o melhor... Então, o melhor benefício previdenciário, a melhor aposentadoria, que é um princípio constitucional, inclusive. Então, a gente vai identificando, né? Então, o fato dele não pegar ônibus é uma perguntinha lá. Nós estamos falando de mobilidade. O fato dele ter motorista, dele ter carro, dele poder dirigir ou não, é a interação dele. Sim. Então, isso é um... Essas limitações que tu tem, essas barreiras que tu encontram, elas vão para fins de aposentadoria, tanto por idade quanto tempo de contribuição, elas vão ser colocadas dentro desses domínios, né? Dentro da socialização, a comunicação, a questão pessoal. Por exemplo, a mulherada não consegue secar o cabelo. Transtorno? Sim, O pessoal não consegue secar o cabelo. Depende de outra pessoa para secar o cabelo. Né? Então, ele tem... não prega um prego, assim... o que tem que ver que eu não prego um prego? Eu não consigo pregar um prego. Menos autonomia. Sim, é autonomia. E, tipo, o que ela está falando, não é um privilégio. Está na lei. Entendeu? Então, tu não está buscando um privilégio. Tu está buscando um cumprimento de lei. Não tem papo de não carece. Sim, não, vamos buscar aquilo que a gente tem direito, né? Diga lá, Simone. Eu tô achando muito interessante, Aline. A gente aprende todos os dias uma coisa nova, né? Porque o nosso conceito de PCD, às vezes, ele é muito colocado num quadrado, estereotipado, como tu falou, e a gente não percebe que o próprio trabalho bancário está criando PCDs, né? E que a gente, que na nossa luta por melhores condições de saúde e de trabalho, vem ao encontro disso, né? Que é essa lógica de que se precisa esse cuidado, essa melhoria no ambiente de trabalho, e que a pessoa tem que quando a pessoa se aposenta, ela tem que levar em conta tudo isso. Quantas pessoas, assim, na tua experiência de advogada, né? Quantas pessoas tu acha que deixaram passar essa condição? Quantas pessoas que sofreram, ficaram sem mobilidade em membros no ambiente de trabalho, no trabalho bancário, e não se deram conta e se aposentaram ou não conseguiram se aposentar ainda? Quantas passam? Porque daí a gente vem numa outra ponta. Não é que ninguém. A gente não pensa em fazer antes de... A gente está também, né, numa cultura... Por exemplo, o INSS é um órgão que ele é para conceder aposentadorias, ele é para conceder a melhor aposentadoria, né? Mas hoje a gente tem um sistema, por exemplo, um sistema do INSS, que tu vai lá e calcula a tua aposentadoria. Só que ali não é a aposentadoria do teu melhor benefício. Ele não vai saber, ele não vai conhecer a vida do Madruga ou dos bancários para saber se ele tem um tempo especial, se ele teve se ele pode ser enquadrado com deficiência. Então, ao mesmo tempo, a gente está numa cultura, né, uma cultura de descuido, né? Tu acha que tu tem autonomia para ir lá e calcular a tua aposentadoria, mas é a pior aposentadoria que tu pode ter. Importante também, no aplicativo, quando eu fazia a simulação da minha aposentadoria, era por tempo de serviço. Era metade do que eu recebo hoje pelo aplicativo. Não tem fator previdenciário. Isso é importante falar. Sim. Isso é muito importante. E não entra nas regras de transição. Sim. Isso é muito importante, porque a cada dia mais o bancário adoece, né? Sim. Agora, com o trabalho remoto, mais ainda, porque nem a maioria dos bancos não te dá as condições.
uma cadeira ergonômica, um ambiente em que tu possa trabalhar de forma saudável. Então, automaticamente, tu vai adoecendo e tu não percebe. E tu não, no momento de te aposentar, tu não sabe da metade do recurso que tu tem em relação a todo aquele adoecimento que tu teve durante o período de trabalho. Eu achei muito, muito interessante. A gente... Só que é importante a gente fazer uma distinção, né? Que a deficiência, ela não é doença. Sim. São coisas diferentes, né? A natureza é diferente. Uma coisa é a doença, outra coisa é tu verificar tu pode ter uma sequela daquela doença. Mas para tu poder ter uma aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, com o tempo especial, tu não pode estar doente e tu não pode estar incapaz. Uhum. Porque a natureza jurídica dos benefícios são diferentes. E essa aposentadoria dá por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Isso, falar o nome certinho. Em relação à aposentadoria por invalidez, que é uma dessas questões que o povo faz para a gente quando... vamos gravar um programa sobre isso. Uma das dúvidas que surge. Então, a invalidez, ela vai dizer de uma incapacidade para o exercício do seu trabalho. Ela tem um limite. E ela precisa ter um número de carências ali, não precisa ter muita contribuição. E aí, se a pessoa ficar doente e ficar incapaz para o trabalho, ela vai ser afastada por incapacidade total, ou incapacidade permanente ou provisória. Isso é uma pessoa que está doente, que está incapaz para exercer a função do seu trabalho. Seja ela por motivo de doença ocupacional ou por acidente de trabalho, seja ela porque ela estava jogando futebol final de semana e quebrou a perna e tem que ficar 2 meses em casa. Isso é de uma outra ordem. Tá? A aposentadoria, a pessoa não pode estar incapaz. Se ela está incapaz, ela tem que entrar em benefício por incapacidade e não um benefício programável, que nem é a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Uhum. Então, quando a gente fala em aposentadoria por tempo de pessoa com deficiência, a gente vai falar de qual a funcionalidade que ela tem, qual a capacidade que ela tem, e não ela só em relação ao trabalho dela, mas ela em relação à vida social dela, à vida financeira dela, à vida familiar dela, à vida social, né? A vida do seu aspecto pessoal, né? Que nem eu falei antes das pessoas que não conseguem secar o cabelo, né? Porque elas não têm força. Existe uma perda de uma funcionalidade no membro superior, que impede ela de ter uma questão de autocuidado, de pentear o cabelo, de lavar o cabelo. Sim. Né? Simone, tem mais uma aí da base? Isso é bem importante. Ficou, assim. Sabe por que é importante? Porque disso vem o pejorativo. Porque o direito ele sempre tratou os deficientes como pessoas incapazes, como pessoas, né, que não têm condições de interagir com o meio. Deficiente, eu entendi. O deficiente é aquela pessoa que tem aquela deficiência que o deficiente somos nós. Entendeu? Somos nós. Só que às vezes tu tem tanta limitação para exercer tuas atividades, sejam elas profissionais, sejam elas sociais, que tu tem uma limitação forte, importante, que é considerada uma deficiência, porque ela tem uma perda na funcionalidade. Entendi. Entendeu? E isso é um conceito internacional, né? Porque a gente adotou a Convenção de Nova York e esse conceito veio do direito comparado. Então, não é do Brasil isso também. Tem uma aí da base, Simone? A primeira da base, a doutora já respondeu, né? Foi a que você questionou, né? E a segunda foi como eu comprovo que eu trabalhei com deficiência, né? Como eu comprovo a deficiência, como eu faço a comprovação disso, se eu tenho que... Pelo que eu entendi, o colega questionou que como que ele prova que ele tem esse direito, quais são os meios que
que se pede é... Então, como o Madruga estava falando, ele falou um pouquinho sobre isso, né? Ele participou... primeiro, a gente tem que ter uma comprovação médica de que aquela pessoa tem uma limitação. Sim, tem que ter um histórico, né? No meu caso, por exemplo, eu comecei em 2012 com problemas. Fui juntando tudo, fui guardando tudo, fisioterapia, até receituário de medicação. Então, eu tinha um histórico montado. Porque o que acontece? É importante, né? Um dos requisitos da lei, né? A legislação fala que para tu verificar, digamos que tu não nasceu com a deficiência, né? Não tem uma deficiência de nascença, que geralmente são deficiências sensoriais ou deficiência visual, né? Tu adquiriu essa deficiência, tu adquiriu no exercício da tua profissão, né? Aí e aí tu começa a fazer os tratamentos. Sim. A lei pede, daí se tu tem uma deficiência desde que tu nasceu, tu não precisa fazer conversão de tempo especial nenhum. Tu vai no tempo corrido. Quando tu adquiriu ela, tu tem que fazer a conversão do tempo. Por isso que ela é especial, porque ela tem um tempo especial. E aí, essa documentação médica, ela vai te dizer que tu tem uma limitação no funcionamento de algum sentido, ou de algum órgão teu, né? Ou de alguma questão física, ou mental, física, sensorial. E aí é importante que tem que ver qual o tempo que tu vai converter para ver se aquela pessoa vai ter direito. Porque dependendo do tempo de contribuição que ela tem e dependendo do tempo que ela tem de deficiência, ela pode não ter direito à aposentadoria por deficiência por tempo de contribuição. E se ela não tiver a idade, não tiver o tempo suficiente da idade, ela também não vai poder se aposentar por tempo de contribuição, mesmo que ela tenha sido considerada deficiente, por exemplo. Eita. Porque vai faltar um outro requisito. É uma soma, né? E aí como é que fica, se fosse esse caso? Assim? Aí ou ela tem que trabalhar mais tempo, né? Daí ela tem que continuar trabalhando, porque ela é uma aposentadoria por tempo de contribuição ou uma aposentadoria por idade. Uma aposentadoria por idade tem que ter idade. A idade é reduzida. 55 para mulher, 60 para homem, mas tem que ter idade. E tem que ter o tempo mínimo de contribuição, que é 180 meses. Sim. Né? E tem que estar todo o período em deficiência. A aposentadoria por tempo de contribuição tem a conversão. Então, é importante saber quando é que começou a deficiência. E aí, a gente tem um outro... Daí muda no cálculo, né? A partir daquele mudando. Momento... Vai mudando. Dependendo do tempo, muda o cálculo. E aí, dependendo do grau, vai mudar o fator de conversão. Daí, a gente entra também numa outra questão mais técnica, que a gente até pode conversar em um outro momento. É uma questão bem técnica, dependendo de que tipo que é e qual a conversão que tem. É interessante que um dos questionamentos dos colegas qual é a diferença que todo mundo quer saber, né, quando se aposenta, em valores, porque a gente sabe que no caso de invalidez tem alguma diferença, né? No caso de aposentadoria por deficiência, ela tem alguma diferença da aposentadoria tradicional em termos econômicos, em termos de salário, de contribuição? Ela é a melhor aposentadoria que tem. Ela não tem fator previdenciário. Se a pessoa ela não entra nas regras de transição. E ela tem um tempo diminuído. Então é melhor. E aqui, assim, a gente está falando muito do caso do Madruga. Ele falou até sobre isso. Sim. Que é algo físico, né? Mas a gente também tem casos, tem histórias com deficiência intelectual. Sim. É parecido, é diferente o trâmite? Mesma coisa. Mesma coisa. É que nem eu estava falando contigo antes. Cada um, né? A gente tem... Não é porque a pessoa tem uma deficiência mental que ela é incapaz. Nós temos alguns casos atualmente se fala bastante do espectro autista e o quanto essa deficiência foi não falada durante muitos anos. E como a gente fala de aposentadoria, a gente está falando de aposentadoria, está falando de 30 anos de vida, né? Há 30 anos atrás não se falava de algumas deficiências, agora elas aparecem mais, não que elas não existiam, mas elas, né, são mais faladas. E no caso do espectro autista,
A pessoa tem a condição de comprovar que ela não, que ela tem, já sempre teve esses, porque você é considerado o espectro autista como uma deficiência desde o início da vida laboral? Claro. Provavelmente se ela tem essa documentação, né? Sim. Mas o que acontece um pouco, né? Ouvindo tu falar, a gente não ouve falar porque, na verdade, a gente tem o ritmo, né? Ainda mais a gente falando com o banco, assim, né? Que é bem dentro da questão capitalista mesmo, assim, né? Só dinheiro, o resto é detalhe. Só dinheiro. Então, daí a gente vai puxar, né, para o PCD, né? Então, teve que vir uma lei. Quando tem que vir a lei é porque a gente já sofreu muito. Sim, primeiro vem o fato, né? Depois vem a lei em cima do fato. Fato, valor e norma, né? Olha aí, né? Então se a gente tá... Se cada 100 funcionários tem que ter tantos números de PCD, né? Acho que é esse, né? Eu não sei exatamente. O que a gente mas tem aqui mais ou é menos. 100 a 200, 2%. Tá. E por aí vai. A partir de 1.001, 5%. Então, foi necessária uma lei para que diga que tem que ter uma pessoa com deficiência a cada tantos funcionários. Por quê? Porque senão o ritmo de trabalho de uma pessoa que não tem uma deficiência intelectual, que não tem uma deficiência física, o ritmo dela é muito melhor. Ela trabalha muito mais. Não é que nem um madruga aqui que não consegue ficar a tarde inteira no computador, né? Então, foi preciso que a gente pudesse ter pessoas de outros ritmos para que a gente, né, chegasse nessa questão que a gente está conversando agora. Mas isso tem a ver com uma ideia de incapacidade. E é uma incapacidade. E é uma incapacidade para um estilo de trabalho, para um ritmo selvagem de trabalho, né? E eu não tenho medo de dizer que é um ritmo saudável, porque a gente escuta todos os dias, né? Não precisa tu ser bancário para tu saber que as pessoas... que esse ritmo é doente. Então, tem que vir uma lei para parar isso, né? Pois é, essa lei, a lei surgiu, mas a gente também vê nesta lei que não se preparou ambientes de trabalho para cumprir a lei em todo o seu potencial, todo seu âmbito, né? Porque a gente criou a lei, criou um número mínimo de funcionários com portadores de deficiência, mas a gente não preparou o ambiente de trabalho para isso, né? Mas a inclusão, a diversidade não é inclusão, né? Para tu incluir, né? E é a pessoa que tem que se adaptar. Tu queria um emprego? Então tá aí, te vira. Mas a inclusão, ela tem que ser feita por nós. Diga lá. E aí que está o estereótipo, aí que está o preconceito, aí que está, né, a doença, aí que está a violência. Nós estamos falando de violência também, né? Sim. Madruga, muitos anos no Itaú, né? Desde lá dos anos 80 até agora, 2019, né? Que tu tinha falado. Eu saí em 2021. 2021, mais recente ainda. Sim. Nesse tempo todo, tanto em relação à diversidade quanto inclusão da pessoa com deficiência, o que tu viu dentro do Banco Itaú? Olha, no começo, isso não, como ela falou, não existia mesmo, né? Eu acho até que, tudo bem, se fala em diversidade, se fala em deficiência, em PCD, mas isso aí é cultural, entendeu? Tem muita coisa a mudar, não é relação trabalhista, é da cultura do empregado, do empregador, entendeu? Então, tu começava a ver. Aí queriam escolher os PCDs para admitir, entendeu? Sim. Tentavam achar alguma coisinha mínima. Esse serve, esse já não serve. Esse aqui vai ter que adaptar a altura, já não quero. Mas tem que adaptar a altura, mas é inteligente. Não vai dar problema. Então era uma coisa meio grotesca, sabe? Isso aí deve ser até hoje, né? Sim, a Caixa, há pouco tempo, fez uma chamada grande de PCDs,
porém, né, foi para cumprir a legislação. Todo mundo fez, na época se fez todo um cartaz, mas foi para cumprir a legislação. Tivemos muito casos de demissão. Diegão soltou na tela para nós. De demissão depois do período de experiência. Sim. Né, porque não é que o PCD não se adaptou. O trabalho, a empresa não estava adaptada para receber o PCD. Né? Não trabalhou a inclusão do PCD. Não trabalhou o ambiente social também para receber o PCD. Porque não é só a inclusão de espaço, é a inclusão total, porque tu tem que ter a empatia, né, para conseguir incluir. Porque até em questão de... já falando um pouco da deficiência, ela até pode se agravar mais ainda se tu não tens o espaço bem preparado para receber. Não é só a boa a cadeira, mas também o espaço de inclusão mesmo, porque atinge... Aí tu, além da pessoa ter a sua deficiência, com a qual já ingressou no emprego, né, ela pode agravar essa deficiência e ainda ter problemas maiores além dessa deficiência. Né? No caso do Madruga, por exemplo, ele teve a deficiência dele, foi considerada no início leve e depois eu estou falando do processo de aposentadoria dele. Uhum. A gente teve uma alteração do grau da deficiência avaliada dentro do processo. Então, ele teve deficiência leve e ele teve deficiência moderada. É um cálculo bem difícil de fazer. Sim, Porque ele teve uma alteração da deficiência, né? A gente fazendo a avaliação Ainda dele. bem que tu estava bem assessorado, né, Madruga? E aí foi tanto que quando saiu o laudo dele, né? Eu uso o laudo dele para estudo. Pelo menos alguma coisa. Porque foi uma alteração. Porque às vezes, né, como a gente fala em 10 anos, mas 10 anos é recente. Claro. Né? 10 anos é recente. Então, não é só... o INSS também aprende, né? O judiciário, então, tá muito... O INSS, nesse ponto, está até mais avançado do que o Poder Judiciário. Mas aí a lei fala dessa situação de dentro da mesma pessoa ter graus de deficiência, que é o caso que a Simone está falando. Então, durante o processo de trabalho, aumentou a gravidade da deficiência dele. Porque os bancos, os espaços não estão preparados. Sim. Não existe um preparo ergonômico, nem um preparo das pessoas para receber o PCD. Né? Se cumpriu a lei, se tem cumprido a lei há 10 anos, às vezes simplesmente por cumprir a legislação e só isso. São poucos os lugares que cumprem a inclusão. É botar para dentro. Depois a gente vê o que faz. Exatamente. E aí quando quer tirar, já tem que arrumar outro para poder tirar aquele. É só cumprir cota. E nós temos um problema também que os gestores não estão preparados para receber os PCDs. Então, como os gestores não estão preparados, também essa adaptação fica mais difícil, porque quem que comanda aquele ambiente, essa pessoa que comanda aquele ambiente não sabe tratar, não sabe como fazer, não sabe como incluir, consequentemente, ela não vai estar... Mas tu quer ver uma coisa? Por isso que a gente fala em letramento, né? Porque, assim, a gente também não está preparado. Com certeza. Né? Se eu tenho um filho autista hoje, na verdade, nem precisa ser autista. Um filho. A gente também não está preparado. Por isso que é importante a gente se preparar. Então, por isso que é importante o letramento que a gente tem que ter. E isso vai nos trazer essa mudança de cultura que o Madruga fala, é uma mudança de consciência. Sim. Não, e tá disposto a aprender, né? Porque às vezes as pessoas pegam assim, eu sou da antiga, eu tenho não sei quantos anos lá, eu agora não aprendo mais. O que eu sou e já era. E daí não se evolui, né? Eu queria só colocar um negócio, a gente já tá indo pro finalmente aqui do nosso programa Eu Tenho Direito, que é para ligar os fatos que a gente estava falando ali da Caixa. Caixa contrata quase 1.000 pessoas com deficiência, maior número da história do banco. E daí
com essas 1.000 pessoas admitidas, alcança a marca de 4.400 empregados PCD, que representou 5% do quadro de pessoal, que é justamente o mínimo. É cumprir a lei. Foi exatamente para cumprir a lei. E isso, quais são as consequências? Nós temos casos, nós estamos sempre aqui na peleia diária contra o assédio, contra uma série de coisas, principalmente na Caixa, que teve alguns casos bem sérios nos últimos tempos, né? E a Caixa não estava preparada para receber PCDs. Não estava. Agora, eu digo que eles estão sendo atropelados e tendo que buscar meios e formação, mas eles não estavam preparados. Eu recebi, também fiz a recepção dos novos funcionários, porque eu sou da PCF também, né? E a gente via, naquele momento, a gente via todas as deficiências que os colegas tinham e o quanto isso foi passando o tempo e foram acontecendo demissões no contrato de experiência, toda uma dificuldade para trabalhar, para adaptar ou para receber essas pessoas, na verdade, para recepcionar aquela empatia. Faltou esse dar o empoderamento e as pessoas com deficiência também, além de dar o empoderamento, de dar aquela sensação de pertencimento, elas não têm o mesmo acesso à promoção, né? A evoluir na carreira. Sim. Então, é todo um processo que passa dentro do banco. Eu sei que é um pouquinho fora da aposentadoria que a gente estava falando, mas é dentro também, porque... Eu ia te dizer que é fora, mas é dentro, porque a gente tem um guarda-chuva, né? Então, a gente tem um guarda-chuva e a gente está falando de uma pontinha desse guarda-chuva. Tu está falando agora de uma pontinha desse guarda-chuva. Né? Então, a gente tem a questão da aposentadoria, a gente tem a questão do PCD, a gente tem a questão da estrutura física, né? das construções, né? Diego, aí colocando na tela um caso desse tipo. E o que a gente faz, né? Eu faço uma parte, né? Eu busco a melhor aposentadoria para essa pessoa que está lá no banco hoje sofrendo violências. Eu acho que todo o sentido que faz, né? Tanto eu como advogada, vocês tu como diretora jurídica, né? Do sindicato, jornalista, bancário, aposentado... a gente busca um sentido para a vida da gente, né? Então, cada um usa um instrumento. Eu uso isso. Eu acho sentido nisso que eu estou falando, claro, para que diminua a violência das pessoas. Porque tudo isso que tu está falando, uma pessoa que está há 10 anos ali, né? E que não consegue e vê todo mundo passando e ele ficando, ele está sofrendo uma violência. Sim. Né? Então... eu acho que e aí a gente vai trazer a questão humana aí. Sim. Daí, né? Bem. Meu povo, aprendizado sempre, inclusão já. E lembrando, agora é o momento do merchan. Aqui nessa esquerda, QR Code, lá você encontra todos os horários do plantão. E eu gostaria que a doutora Aline falasse um pouco qual dia que ela está aqui com os bancários aqui no sindicato e qual área que ela atende que as pessoas podem procurá-la. Eu faço os plantões aqui no sindicato terças e sextas, das 9 às 11. E faço o atendimento também fora dos plantões, né? Para bancário, sindicalizado ou não também. Uhum. E a gente trabalha na área de aposentadoria. E a questão da aposentadoria de deficiente, que é como eu falei um pouquinho antes, é o que brilha meus olhos, porque eu comecei a descobrir e comecei a ver que faz todo sentido, né? E muda, e realmente é significativo o valor da aposentadoria, porque benefício mais vantajoso é benefício com menos diminuição, né? Menos fatores de diminuição. Sim. Então, eu faço
cálculos, simulações, aposentadorias, mas sempre com essas análises prévias, a gente sempre verifica a possibilidade de uma melhor aposentação, como é o caso do Madruga e muitos. Tá aí. Então a gente vai chegando aqui ao final de mais um Eu Tenho Direito. Bancário, bancária, busque seu direito. A sua situação pode melhorar. Olha o Madruga aí, como está feliz. Mesmo sem remar, ele tá faceiro. Ai. Meu povo, então tá. Agradecer aqui a presença do Cláudio Madruga, bancário do Itaú, aposentado. Agradecer também a doutora Aline Portanova, advogada, especialista em Previdência Social. Está à frente da Aline Portanova Advocacia. Simoni, mais uma vez, tamo junto, Simoni. Diretora do Departamento Jurídico Cinti Bancários. Aqui na apresentação fui eu, Caio Venâncio, mas ninguém faz nada sozinho. Na técnica, Diego Dornelles. Na coordenação, a Aline Adolfs. Nosso diretor de comunicação é o Gilney Nunes. A gente vai voltar, hein? Valeu, pessoal!